Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Põe um gel que nem ventania move, e aí fica tudo certo. Minhas amadas, vocês estão com um livro aí na mão? Nosso livro aqui, ó, didático? Se tiverem, puderem abrir aí na página 49, eu gostaria de iniciar aqui com uma leitura, né? Tem aqui uma leitura introdutória e eu quero a partir daqui estar hoje compartilhando com vocês, né, um aspecto, um ponto a respeito da nossa matéria aqui. Quero falar de algumas abordagens a respeito do pecado, mas não falando do pecado em si, né, mas da graça de Deus, como que a graça de Deus ela nos dá recursos para a gente lidar com o pecado, queridos, tá bom? Queridas, né? Só tem as irmãs aqui por enquanto. Então vamos lá, página 49, é o capítulo 5 do nosso livro, né? Características do pecado. Vocês acharam a leitura aí? Quem estiver acompanhando, tá? Então vamos lá, vocês vão acompanhando aí, me ouçam, tá? E vocês sabem, né? Interromper qualquer momento para fazer pergunta, uma colocação, fique à vontade para a gente interagir aqui. A ideia da aula ao vivo é justamente essa possibilidade de vocês interagirem, perguntar na hora, tá bom? Fiquem à vontade. Muitas das facetas do pecado estão refletidas nas características a seguir, tiradas do registro bíblico. O pecado como incredulidade, é isso que eu quero destacar aqui, eu gostaria que vocês guardassem na memória sobre a expressão, pecado da incredulidade, ou falta de fé, né? Incredulidade e falta de fé é a mesma coisa. É visto na queda, na rejeição da humanidade, a revelação geral. Então, quando a gente lê o texto lá de Romanos, que é o que está aqui no livro, Romanos capítulo 1, verso 18, aí vamos já para a Bíblia aqui, né? A gente dá uma pausa na leitura, vamos lá para a Bíblia, procurar aí a referência. Amadas, todas as vezes que vocês estiverem aqui, ó, estudando nosso livro didático, tiver referência, faz isso aqui. Para a leitura, vai lá na referência bíblica, busca a referência bíblica, porque ela vai contribuir para a leitura, tá bom? Então essa é a ideia de colocar a referência lá, para que vocês possam lá buscar a referência bíblica, lê-la, né, para completar o que está sendo expresso aqui na leitura, tá? Então, Romanos, capítulo de número 1, verso de número 18, em diante, né? Na verdade, 18, 19 e o 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode, olha só, conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Paulo está falando aqui da natureza criada. Tá bom? Ô Gerson, bem-vindo, meu irmão. Coisa boa, conseguiu, né? Já pega a Bíblia aí no Romanos 1,19, tá? 1,19. Ligeiro, daquele jeito lá, rápido no gatilho, olha. Você que é do Texas, do Reino de Deus, saca aí da... Então vamos lá, o verso de número 20. Porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Eu não sei se a versão de vocês está inexcusáveis, mas é a mesma coisa, tá? Indesculpáveis. Capítulo 2 ainda de Romanos, capítulo 2, a gente segue aqui, que é a referência que está aqui no nosso livro, tá? Capítulo 2, versículo número 2. E bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, né? E ele continua falando, inclusive, dos religiosos, no caso aqui Paulo está falando dos judeus especificamente, mas se aplica a todos nós, né? A todo ser humano. E o que a gente percebe aqui, amados, o que houve com os judeus, o que houve e o que continua havendo com todos aqueles que não creem em Deus.
há, na verdade, uma desculpa, muitas vezes, e uma tentativa de justificativa. Ou haverá isso, ou essa tentativa na eternidade. Ah, não conheci Deus e tal. Deus disse, não. A criação, ela manifesta a minha glória. Ela denuncia que existe um Criador, né? Quando a gente lê o Salmo 19, por exemplo, vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, uma noite faz declaração a outra noite sem fala, sem voz, enfim. Essa revelação geral, que a gente chama, revelação geral de Deus, né, para a humanidade, ou seja, que existe um Criador, tá? E aí o que acontece? O que se instalou no coração dos judeus e o que se instala no coração de muitas pessoas é a incredulidade. A incredulidade, ela não acontece por ausência de manifestação nem de milagres. Preste atenção nesse ponto aqui, queridos, preste atenção. Porque nós participamos de uma igreja, eu estou falando a nível nacional, uma igreja brasileira, que ela prega muito, ela fala muito, ela busca muito os sinais, os milagres, o extraordinário, o sobrenatural, né? São essas expressões que a gente vê corriqueiramente nas nossos púlpitos, nas nossas igrejas, né? Então, esse é quase que um mote, né? O extraordinário e o sobrenatural. E eu fico pensando, se nós buscamos viver diariamente um extraordinário, esse extraordinário, se ele é ordinário, deixa de ser extra e começa a ser somente o ordinário. Então não tem sentido. A própria palavra, conceito, a ideia de milagre é porque isso é eventual, né? O milagre, o extraordinário, o sobrenatural, ele acontece como intervenções esporádicas de Deus nas nossas vidas, na criação e etc e tal. Então o milagre não é uma regra de Deus, como essa intervenção que espanta, né? Isso no Evangelho de João é chamado de sinal ou sinais, né? Como eu disse na língua grega lá, né? Que a gente vai um pouquinho mais além do que está escrito, né? Que a gente busca a origem da palavra. Os sinais, no livro de João principalmente, a palavra é semeion. Semeion, ele vem da ideia de marca que distingue Deus, marca distintiva de Deus, ou seja, são milagres que são inequívocos atribuir a outra pessoa ou a outra divindade, a não ser a Deus. São sinais que apontam para a natureza e para o caráter de Deus, natureza e caráter de Deus. Não apenas expressando o seu poder, mas quem Deus é, ou seja, o soberano, mas também aquele que se preocupa com a humanidade a tal ponto de interferir na ordem natural que ele mesmo estabeleceu. Dá para assimilar isso, amados? Então, olha só, quando o Evangelho de João, no capítulo de número 20, deixa eu ver se é isso mesmo aqui, né, para confirmar, toda vez eu me confundo aqui nesse versículo, mas é o capítulo de número 20 mesmo. Capítulo de número 20, versículos de número 30 e 31. Eu acho que eu já falei em outras matérias, em outras ocasiões, sobre esse texto aqui. Então, Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que é a palavra semeio, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que, finalidade, para que foi, por que foi ou para que foi registrado esses sinais, esses milagres, principalmente no Evangelho de João, porque o Evangelho de João pretende mostrar Jesus no seu ministério como o próprio Deus, amados, tá? Então, enquanto Mateus vai falar de Jesus para o judeu como sendo o Messias, o Rei prometido, a descendência de Davi, enquanto Marcos ele vai apresentar Jesus para o público romano como o líder, ou melhor, líder servo é o meu livro, como o servo, que eu entreguei meu livro hoje para uma pessoa bem importante para mim, né? Ficou na mente aqui, mas o servo, tá certo? O servo sofredor, né? Mas que também é aquele poderoso, tanto é que o Evangelho de Marcos é o mais curtinho, mas o mais intenso. Já começa no capítulo 1, Jesus curando enfermo, expulsando demônio, expulsa lá um bocado de coisa ruim do povo e aquela coisa toda. Então é muito intenso.
O Evangelho de Lucas é para um público grego, né? Mais intelectualizado, né? Que esperava a perfeição, o homem perfeito. Então, Lucas apresenta Jesus como esse homem perfeito, a sabedoria de Deus e etc. e tal. João, ele apresenta Jesus, então, como sendo o próprio Deus. Capítulo 1, verso 1 já começa. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele vai em todo o livro, né, em todo o seu registro aqui de João, falando sobre por exemplo, 7 milagres de Cristo, começando no capítulo 2, ó, bem no comecinho, né, lá nas bodas de Caná, enfim, 7 milagres, 7 sinais. Só que aqui no verso 31, quase o finalzinho do livro, ele diz o porquê que esses sinais foram manifestos, o porquê que eles foram registrados. E ele diz assim, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os milagres, as intervenções de Deus, é para apontar o Cristo. Essa é a finalidade. O milagre não é pelo milagre. O milagre, ele não é o ápice, inclusive, da ação do Espírito Santo. O milagre, ele é um dedo que aponta para Jesus, né? Como aquele provérbio chinês que eu já falei para alguns de vocês outras vezes, que o provérbio chinês diz assim, ó, o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando o dedo do sábio. Então, os sinais, amados, apontam para algo maior. E os imaturos, eles ficam olhando para os sinais como se fosse a finalidade última. Não são os sinais, não são os milagres. Nós não somos fominha de milagre, tá certo? A gente não fica nessa busca endoidada, né? Porque assim, é endoidada porque causa abstinência. A pessoa ela vive um milagre aqui, quer viver o outro ali, e vive de milagre em milagre, né? Eu vivo de milagre. Tem uma música aí, não vou cantar não, porque eu me arrisco a fazer vocês tremerem. Não é de poder não, é de raiva, porque quando eu canto, a igreja treme de raiva. E o que acontece, queridos? Então a gente muitas vezes perde esse foco, né? E por que eu estou dando essa introdução? Porque a incredulidade, ela não é pela ausência de milagre. Pelo contrário, Israel, o povo de Israel, viveu milagres que não se repetiram mais na história humana, com uma intensidade que também nunca houve na história humana, pelo período que eles presenciaram. Eu estou falando da saída do Egito, que durou até a Terra Prometida 40 anos. Nesses 40 anos, a Bíblia registra que milagres foram realizados ininterruptamente. Então, naquele caso, os milagres eles passaram a ser diários. Olha só, veja bem, tinha uma finalidade específica que era para preservar um povo na história para o bem da humanidade. Então, Israel estava sendo preservado, tanto é que Deus destruía toda e qualquer nação que se opunha a Israel. Por quê? Porque Israel era bonzinho? Porque Israel merecia a terra prometida? Não. Porque ali estava envolvido, não era Israel em si, não era o povo judeu. Dali sairia o Messias para salvar a humanidade. Então o projeto de Deus para Israel não era Israel, era a humanidade que viria através de Israel. Tanto é que quando Israel cumpre seu propósito de trazer o Messias, aí entra, né? Israel rejeita o Messias. Ele traz, mas ele rejeita o Messias. Aí Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 11, se não me falha a memória, a igreja é enxertada, né? Então, essa videira, essa árvore que é comparada aí ao próprio Israel, ela, na verdade, teve um enxerto, porque ela rejeitou o Messias. E aí Paulo vai dizer, a sua incredulidade fez com que os gentios participassem da salvação. Agora eu fico pensando, como que um povo, pelo amor de Deus, que viu água sair da rocha, mas da uma pedra, no deserto, viu 40 anos chover KFC, era frango todo dia, mano, proteína até umas horas, não é? Olha só, né, as codornizes lá, né, as avezinhas, chovia um manazinho, né, uma espécie, até um negócio meio indecifrável, né, porque maur, o que é isso, né, que a gente traduziu aqui para a língua portuguesa de maná, mas, ou seja, todas essas intervenções de Deus,
o sapato não se envelheceu, a roupa não envelheceu, enfim, aquele povo foi sustentado durante 40 anos. A gente está falando de quase 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, amados. Né? A estimativa é que essa era a população de Israel, 2 milhões de pessoas. Imagina só, criancinha, velho, e não tinha SUS, né? Você não tinha... É por isso que Deus teve que ensinar a higiene pessoal, tem que tomar banho, viu, meu povo? Tem que tomar banho. Tá escrito lá, não tô brincando não. Tem que fazer o número 2, fazer igual o gatinho, enterrar lá, né? Tá escrito isso aí, não tô inventando nada. Lê lá depois, eu tô no número 28 e 13, pra você ver se eu tô inventando, né? Então tudo isso Deus foi ensinando, coisas básicas, para preservar esse povo na história, para o bem da humanidade. E aí o que acontece? Vamos ler o texto de Hebreus. Hebreus está falando desse período, tá? Hebreus capítulo 4 está falando desse período lá do Antigo Testamento. Especificamente, Hebreus capítulo 4 está falando do Números capítulo 13 e 14. Se vocês depois quiserem fazer o link, tá bom? Então Hebreus, capítulo de número 4, está se referindo ao período de Israel lá no deserto, especificamente aquilo que está registrado no capítulo 13 e 14 de Números. Não sei se eu falei outro livro, mas é Números, tá? O que eu vou ler aqui é Hebreus. Não sei se eu confundi aqui. Hebreus, que nós vamos ler, se refere então ao Antigo Testamento, a passagem específica de Números, capítulo 13 e 14, que é isso que eu estou falando, os 40 anos lá. Olha o que diz aqui o capítulo 3 de Hebreus, Hebreus 3, versículo... É que esse óculos aqui está novo, amados, eu estou ainda me adaptando aqui, foi anteontem que chegou o trem aqui, ó. Então, já estou todo atrapalhado hoje aqui, ó. Então, ver se eu enxergo aqui. Eu estou mais pela memória, né? Porque eu não estou enxergando muita coisa, não. Mas o capítulo 3 de Hebreus, verso de número 15, se não for, vocês me corrijam aí, tá? Mas é 15 e 16 em diante, né? Acho que vai até o 19, que é o último aqui. Enquanto se diz, hoje se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Provocaram Deus, ó. O crente provoca Deus, né? Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos, os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Olha só o que diz o 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós estamos falando então de um povo que presenciou por 40 anos, milagres que não se repetiram na história, diariamente, coisa espantosa, a ver a olho nu, tudo isso que eu relatei aqui, tantas outras coisas. E esse povo, a despeito de todos esses milagres diários, eles não entraram na Terra Prometida por causa da incredulidade. Isso me leva a entender que os milagres não geram a fé no coração das pessoas. Porque as pessoas que precisam ver para crer, elas, na verdade, têm um coração endurecido que precisam ser amolecido com sinais, com as provas de amor, né? Aquela conversa, se o senhor me ama, o senhor faz isso. Se parece mais um adolescente, né? Falando com um menino, ah, se você me ama, me dá uma prova de amor. Então, é mais ou menos isso, né, amados? E aí a gente percebe, ó, a incredulidade, isso é pecado. O não crer no caráter e na pessoa de Deus. Não é no poder de Deus. No poder de Deus não exige, não precisa ser de fé para acreditar, para crer. No poder de Deus é só preciso ter um pouquinho da massa cinzenta, córtex frontal, sabe, tique e o teco, aqui 2 neurôniozinhos, chega à conclusão, Deus pode tudo, porque é Deus. Isso não precisa de fé, precisa de lógica. Né? Então qualquer um que concebe a ideia que há um Deus, ele chega à conclusão fácil, ele pode tudo, porque é Deus, não é, queridos? Então para crer em Deus, nós cremos na verdade no caráter e na natureza de Deus e não no poder de Deus, tá? Nesse poder que eu me refiro de realizar coisas, isso, quem se relaciona com o poder de Deus, ele é promíscuo no relacionamento espiritual. Ele se vende, né, por o lugar onde está realizando mais milagre.
ele vai atrás dos milagres, não se relaciona com a pessoa, e sim com o benefício que ele pode extrair daquela ocasião. Então não se relaciona com Deus, e sim com o seu poder e com o que Deus pode fazer por ele. Olha só, amados, como nós somos treinados na religião. Porque se Deus não fizer aquilo que eu estou buscando, ou até precisando, segundo a minha ótica, se a minha expectativa do milagre não vier, isso não pode alterar a minha relação com Deus, porque é uma relação de amor, é uma relação de gratidão, é uma fé em quem Deus é, não no que Ele pode fazer. Porque se Ele não fizer, não alterará a minha relação com Ele, porque eu creio no que Deus disse que Ele é, e não naquilo que Ele manifesta ser pelo seu poder, me livrando de situações adversas. Porque Ele é um bom Pai, Ele é um bom pastor, né? E nós não temos essa garantia de ser livre de todas as situações, mas de ter a presença desse Pai ao nosso lado. Quando a gente lê o Salmo 23, o salmo talvez mais conhecido da humanidade, não é nem dos crentes não. Quem é crente ou não é, Salmo 23 me parece que é o mais conhecido, né? Talvez depois venha o 91 lá, que o povo gosta também de ser livre lá da peste perniciosa, do cão da meia-noite, aquela coisa toda. E a peste do meio-dia, né? Nem lembro mais do salmo lá. Mas enfim, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí a gente traduziu por nada me faltará como se as coisas não faltassem. Não é o que o Davi, que escreve o salmo lá, ele se refere. Mesmo porque ele passou uns perrengues na vida que não foi fácil não, né? Mas ele se refere ao Deus que não falta como presença, e não como aquele que vem livrá-lo das situações. Então olha só, mesmo porque Deus muitas vezes disse, ou algumas vezes disse assim, ó, não vou te livrar não, tá, Davi? Você vai sofrer isso, isso, isso e isso, o que você fez no oculto, inclusive, vai ser exposto para todo mundo, então você vai, a espada não se apartará da tua casa. Então Deus deixou na vida de Davi, inclusive, que muitas consequências, a semeadura dele ele colheu. Deus disse, mas eu estou contigo, estamos juntos, você vai sofrer tudo isso, e você vai sofrer tudo isso porque eu te amo, que eu estou moldando em você um caráter de um filho, né? Não de um filho mimado, porque eu quero levar você à maturidade. Então a gente é infantilizado muitas vezes, amados, por essas questões que não geram a fé. Porque se tivéssemos fé em Deus, não precisaríamos ver absolutamente nada, porque nós experimentamos já a presença de Deus nas nossas vidas. E ainda quando de vez em quando, não sei na vida de vocês, é porque eu me parece que em relação a alguns os irmãos que eu ouço aí, me parece que eu sou um crente muito ruim. Porque os irmãos ouve Deus muito fácil, toda hora, sente Deus toda hora, é Deus no momento todo. Eu fico impressionado, falei, que conexão, né? Eu acho que eu não estou pagando minha internet com Jeová, não sei. A banda larga não é banda larga, meu Wi-Fi está devagar. Eu tenho que arrumar um repetidor, né, para o Espírito Santo, porque eu vejo uma facilidade tão grande. E mesmo quando a presença de Deus, de alguma maneira, amados, não é que ela se afasta de nós. É que nós, muitas vezes, por certas circunstâncias, não conseguimos, às vezes, ter essa relação de tão proximidade, de comunhão intensa, né? Eu já passei esses chamados desertos espirituais. Não sei vocês, mas já passei esses desertos espirituais. Quando muitas vezes a presença de Deus, como a gente que é pentecostal sente, muitas vezes não tinha daquela forma intensa. E mesmo assim, eu sabia que Deus estava comigo. Eu sei que Deus não me deixará e não me abandonará. É o que está escrito em Hebreus, inclusive, não te deixarei e nem te desampararei. Não é o que Deus disse? Ué, se Deus disse e não está acontecendo, rapaz, eu não duvido da palavra de Deus, porque não são as circunstâncias, não são as sensações, não é o afeto, não é a emoção que vai determinar se Deus ele está ou não cumprindo a sua palavra. Deus empenhou a sua palavra. Se ele empenhou a sua palavra, independente das circunstâncias externas e internas, eu creio que ele disse que ele disse que ele disse. Se ele disse que não me deixaria, não me deixou não, estou aqui, ué. Ele está aqui, né? Ele quer me ensinar talvez um afastamento, como um professor
que aplica a prova, que eu disse de prova, né? Tem professor ruim que aplica a prova, eu não aplico prova, mas tem uns que aplicam a prova. Mas aquele professor que aplica a prova e fica à distância ali, ó, só olhando o aluno para ver se de fato ele vai estar amadurecendo, avançando naquele processo pedagógico. O professor fica doido muitas vezes para ir lá e ajudar o aluno, mas ele não faz isso, porque se todas as vezes ele fizesse isso, ele não ia startar o processo de amadurecimento na vida do aluno. Mas ele fica aqui torcendo, ele diz, eu estou aqui. Né, amado? Então, eu acredito que é uma ilustração razoável para a gente falar a respeito dessa questão. Mas o que eu quero destacar é a incredulidade, queridos, o pecado de incredulidade. Vamos ler um texto de Romanos, me parece que é o capítulo de número 4, né? Estou o mais pentecostal possível, pegando tudo na hora aqui, o que desce fresquinho, viu? Então vamos lá. Capítulo aqui a gente às vezes elabora alguma coisa e vai surgindo outras, né? Capítulo de número 4 de Romanos, versículos de número 19, 20 e 21, tá? Aliás, vou pegar desde o 18 para ficar um pouquinho mais completo. Então, Romanos, capítulo de número 4, versículos de número 19 ao 21, diz assim, ó, o qual em esperança, está falando do pai da fé, Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já da idade, né, de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Olha só. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo, não é certo não, aqui é superlativo, certíssimo, mano. É porque o Paulo não conhecia ainda o superlativo do Chaves, né? Certíssimo, tinha que ser esse. Certíssimo. Eu falo besteira, até perdi aqui. Estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Percebam que Abraão, ele foi justificado pela fé, realizando a obra. Não foi as obras em si que o justificaram, mas foi a fé. E a fé fez com que ele fizesse, mesmo sem ter as circunstâncias favoráveis, né? E o mais interessante é que o Abraão, ele experimentou a promessa de Deus cumprida. Mas preste atenção, o ensino bíblico, deixa o Espírito Santo, amados, ministrar os nossos corações nessa oportunidade aqui. O milagre, a promessa cumprida, não era o principal entre Deus e Abraão. Deus queria ensinar a Abraão que a relação deles estava muito para além e era muito mais importante do que a promessa, o milagre, a intervenção, tudo isso. Porque Deus, ele uma hora disse, Abraão, me dá para mim o que para você é mais precioso, que é o cumprimento da promessa que eu te fiz, que é o Isaac. Ele não titubeou. Ele foi lá e falou, sim, vou dar. Pegou o menino de 25 anos já, tá certo? Era um menino de 25 anos, né? Filho único, leva o menino, vai sacrificá-lo. Se Deus não envia um anjo para intervir, ele ia, como diz um irmão meu da Bahia, ia torar no meio. Ia torar, né, Jéssica? Ia torar o menino no meio, ia partir no meio, ele está aqui, ó. Olha que coisa interessante, amados. Então, Abraão, ele entendeu, Deus o conduziu nessa compreensão da relação. O pecado nos afasta de Deus, mas nos afasta do relacionamento com Deus, mas não é de experimentar os milagres de Deus. Porque em pecado, os israelitas experimentaram os milagres de Deus. Os milagres de Deus não são evidência da aprovação de Deus na nossa vida. E nem porque nós temos fé bíblica experimentamos os milagres. Porque com fé ou sem fé, muitas pessoas experimentam diversos milagres. E os que experimentam milagres, eles necessariamente não são aprovados por Deus na relação. O milagre não é um resultado de uma fidelidade, de um mérito.
O milagre é uma graça generosa de Deus que está socorrendo o indivíduo ou aquelas pessoas em um momento que, se Deus não intervisse, o negócio ia se destruir a tal ponto que nem ia dar tempo de Deus lá resgatar as pessoas no processo. Estão compreendendo, amados? Então, olha só como a gente muitas vezes não se dá conta sobre essa questão de milagre, sobre essa questão de fé, sobre o que é incredulidade. Então, incredulidade, na verdade, nos prejudica em nos relacionarmos com Deus, porque nós não nos relacionamos com o caráter de Deus e precisamos sempre da intervenção das provas e do extraordinário e do sobrenatural. Então, para mim, quando a gente pega Hebreus capítulo 11, o famoso conhecido Galeria dos Heróis da Fé, né? E pela fé fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e fizeram aquilo mais, e enfim, fizeram uma bagaceira na história, pela fé, coisas extraordinárias. Só que tem um segundo pelotão lá, né? O capítulo 11 tem 40 versículos. No verso 34, muda-se uma chavinha e vai falar de um outro grupo. Um grupo que não venceu a força do fogo, não apagou a força do fogo. Um grupo que não fechou a boca dos leões. Um grupo que não rejeitou lá o palácio de Faraó. Um grupo que não teve a força de Sansão. Um grupo que não foi extraordinário como foi Jefté. Um grupo que não foi lá como Baraque, né? Todas as listas lá. Um grupo que não foi como Sara, que concebeu mesmo fora da idade. Enfim, aquele grupo todo que vem antes, que são os heróis da fé, tem um outro grupo que pertencem também à galeria dos heróis da fé, que experimentaram escárnios, que passaram fome. Olha como isso é antipático à mensagem de hoje. Se você é fiel, se você tem fé, se você faz tudo certinho, você não vai passar perrengue, não vai passar fome, não vai ficar desempregado, vai comer o melhor dessa terra. Você é filho do rei. E aquela mentiraiada toda. Então, assim, passaram fome, foram perseguidos, errantes pelo caminho, moraram em cavernas, foram cerrados no meio, maltratados, torturados. Homens os quais o mundo não era digno. Então não tinha pecado, não tinha falta de fé, não é porque não deram dízimo, não é porque não acabaram a campanha, porque quebraram no meio a campanha, não subiram o monte 7 vezes, nada por causa disso não. Eles eram também homens que o mundo não era digno. Só que eles experimentaram essa fé que os fez conviver sem os milagres dos outros. Então os dois são fé? São fé. Só que a pergunta é: e se Deus não trouxer todas essas expectativas nossas, irmão, como intervenções diárias de milagre? Isso vai determinar a nossa relação com Ele? O pecado nos afasta, como eu disse, não de experimentar os milagres de Deus. O pecado nos afasta de desfrutarmos da presença, da comunhão, da relação com Deus. Foi isso que aconteceu no Éden, amados. Isso que aconteceu lá no Éden. O distanciamento da comunhão com Deus. Não foi da aproximação eu vou dizer, não é contato, né? Porque lá no Éden era um pouquinho diferente depois do que acontece com a gente, depois do Éden. Porque eu estou dizendo o seguinte: o Adão continuou lá. Continuou? Deus foi lá no jardim. E aí, Adão, tu tá? Tá onde? Onde tá tu? Ah, Senhor, eu vi tua voz e eu temi, vim me esconder aqui e tal, mas calma aí, quem mostrou que tu estava nu, o que está acontecendo e tal? Ah, e tal, aquela conversa toda. Então, após o pecado, estava lá também. Mudou? O contato? Não mudou. O que mudou? A comunhão, a relação. O contato não. Ninguém perde o contato com Deus. Não tem como, amados. Deus é tudo em todos. Tanto querer quanto efetuar. Deus é tudo o que nós experimentamos. A questão é a comunhão. A questão é o relacionamento. Os ímpios experimentam milagres. Paulo diz isso em Atos, capítulo de número 14, amados. 14 e 17, se não me falha a memória. Deixa eu ler com vocês aqui. Capítulo 14. Eu acho que eu estava falando a respeito do que, amados? Vocês aí pegaram a última fala. Isso aqui é pegadinha do professor, para ver se não estava dormindo, de olho aberto. Sobre a questão do relacionamento, não é isso? Não é isso, queridos?
O relacionamento, então, né? Mesmo se Deus não vier em tantos milagres, como que seria o nosso relacionamento, né? Se não tiver milagres. Isso, exato, Tati. Então é por aí que a gente precisa entender que nós nos relacionamos com uma pessoa. Nós não nos relacionamos com um prestador de serviço. A gente não se relaciona como os pagãos que serviam seus deuses em benefício das suas demandas. A gente não oferece sacrifício a Deus para ter uma reciprocidade, para ter, eu vou obedecer a Deus porque eu tenho bênção, né? A gente não pode ter essa relação com Deus de consumista, né? Como Deus sendo de fato um prestador de serviço, aquele que vai nos servir. Eu estava falando, que eu me lembrei agora do texto que eu ia ler, acabou e caiu aqui, que é Atos capítulo 14. Esse é o ponto que eu parei exatamente, né? Na referência, Atos capítulo de número 14, se não me falha a memória, verso 17. Paulo vai dizendo que Deus também, ele cuida, ele abençoa. A gente se espanta com isso porque nós somos treinados que o nosso Deus é Deus de gueto, é Deus de religião, é Deus de igreja, é Deus de crente. Deus é Deus da humanidade, amados. Tá certo? E olha o que diz Paulo para os pagãos do capítulo 14, versículo de número 17. Atos 14, 17. Falando para esses pagãos. 16, 17. O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, como Deus deixou seu testemunho para esses pagãos, para esses povos que andaram seus próprios caminhos, fazendo isso, beneficiando-vos lá do alto, ou lá do céu. Como? Dando chuvas e tempos frutíferos, e enchendo de mantimento e de alegria o coração de vocês. Olha Deus cuidando dos pagãos, dando alimento, dando saúde, dando alegria, prazeres da vida, amados. Sensação de alegria, riso, receber uma bênção, receber uma promoção no emprego, receber um filho, receber um milagre. É Deus beneficiando todos lá do alto. Olha, isso é o testemunho de Deus. E são pagãos. E Paulo está dizendo, Deus fez isso. O que Deus faz agora é que Ele convida vocês ao arrependimento. Que arrependimento ao quê? A incredulidade desses povos. Porque quando Jesus veio, o que aconteceu? O povo não creu em Jesus. E qual é o pecado que levará, o pecado máter, né? Acho que eu falei isso na primeira e segunda aula, o pecado mãe, que gera todos os outros pecados, que João escreve lá no seu evangelho no capítulo 3, versículo, aliás, o capítulo 3 e o 17 vai falar algo nesse tom aí, mas eu estou me referindo mais ao capítulo 16, verso 8, né? Que o Espírito Santo viria convencer os homens do pecado, porque não creem em Jesus. O próprio Jesus falando isso, é Jesus que fala, né? O Espírito Santo virá e os convencerá do pecado, porque não creem em mim. Então o pecado da incredulidade a respeito do Filho de Deus é o que levará as pessoas para a condenação eterna. E Deus abençoa todos. Então, Mateus capítulo de número 5, por exemplo, o próprio Jesus dizendo que Deus abençoa ímpio e não ímpio, justo e injusto, crente fiel e pagão e ateu e fiel, da mesma forma, abençoa. A chuva desce sobre um e sobre o outro, o sol nasce sobre os dois, amados. É o que Jesus ensina para nós. Então a gente não pode se pautar por essas questões, sabe? Deus, ele não é Deus de crentes, ele é Deus da sua criação, ele mantém a sua criação. E eu quero tratar aqui essa graça que mantém, a graça mantenedora. A graça de Deus é o que possibilita, inclusive, Deus nos resgatar para um relacionamento, para uma reconciliação. Porque se Deus não dispensasse a sua graça, seria uma desgraça de tal forma que não daria nem tempo de Deus resgatar o homem. Vamos pegar o Adão como exemplo? Pecou. Qual seria então, se a graça de Deus não fosse fazer a manutenção, qual seria então o segundo passo? Juízo. Ofender a Deus, o que merece? Juízo, não é por mérito? A gente não está se relacionando por mérito? É por merecimento mesmo, mas que a gente vai se pautar nesse relacionamento?
por aquilo que a gente merece, a gente vai cair naquela loucura de orar, Senhor, só quero o que eu mereço. Raio, trovão, fulminando todo dia. Eu quero o que eu mereço, amado. Não é por aí, né? A graça é justamente a via onde Deus desce até nós e nós estávamos lá, e sem poder alcançá-lo, né? É uma distância tal que Isaías vai dizer, é um abismo que impossibilita, porque Deus não está surdo para que não possa ouvir. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possam salvar, mas os vossos pecados é que fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Isaías 59, verso 1 e 2, né? Então, o que a gente precisa entender é que a graça mantenedora, essa graça que possibilita Deus nos abençoar apesar de nós, apesar dos nossos feitos. Aí, como eu já disse, me parece em outras aulas, que o que vem na mente dos religiosos ou das pessoas que ainda não alcançaram essa maturidade. André, então você está falando que a Bíblia ensina que as minhas atitudes não fará Deus me abençoar ou me abençoar menos? Fará Deus, não alterará o amor de Deus? Sim. Então não importa como a gente vive? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que Paulo diz em Romanos. Porque Paulo trabalha essa ideia porque a mente das pessoas já funcionava da mesma forma. Paulo, você está falando então que a graça de Deus, essa graça onde o pecado abunda, a graça superabunda. Essa graça que não leva em conta os nossos pecados, mas age em benefício das nossas vidas, é isso? Paulo disse Então a gente vai ver de qualquer maneira? De maneira nenhuma. Então o que Paulo está ensinando? Que não é essa relação de causa e efeito, de barganha, de troca, de mercado. É um relacionamento no amor de Deus, no reconhecimento de quem Deus é, na sua generosidade, na sua benevolência, na sua misericórdia, a sua bondade, amados. E mesmo em ser ferido, está sempre disposto e com a mão estendida para nos salvar. Aí o que a gente faz? Ou melhor, o que a gente não faz? Nós não queremos ofender a Deus. Mas porque isso vai ter um prejuízo para a minha vida? Sim, vai ter, mas não é por causa disso. É porque eu entendi quem é Deus. Vocês estão percebendo o que o pecado e o que a religião propõe? A religião propõe um relacionamento de interesse. A graça propõe um relacionamento de gratidão. É uma diferença absurda. Absurda. E a gente já viu na aula passada que as obras, elas são uma tentativa de o homem recompensar Deus por uma salvação ou de alcançar de Deus, por um mérito, alguma bênção. Isso, amado, está impregnado na cabeça dos nossos irmãos e nas igrejas, meu Deus do céu, que eu vejo quase que diariamente. Falo, não é possível que estão ensinando um negócio desse. Não é possível que as pessoas estão acreditando que Deus é esse Deus. Não, queridos, não é. Como eu falo muitas vezes, esse é o exemplo que eu dou, se não tivesse inferno, a gente deixaria de servir a Deus? Se Deus não respondesse às nossas orações, a gente não oraria a Deus? Como assim? Por que a gente faz essas coisas? Olha só, como no fundo é um interesse ilegítimo, tem interesses legítimos, ilegítimo, porque a gente está trocando o benefício pela própria comunhão. Lembra do Abraão que eu falei? Pai da fé, aquela coisa toda. Então, ele foi ensinado por Deus no capítulo 15 ou 17 de Gênesis, não me lembro agora, 15 ou 17, tá? Logo lá no verso 1, 2, ou é 15 ou 17. Quando Deus diz assim, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão, eu sou a tua maior recompensa. Galardão, recompensa, né? Grandíssimo, ó, superlativo. Grandíssimo, a tua maior possível recompensa sou eu, Abraão. Não é o filho, não é o que você deseja, é tudo legítimo, é tudo que você quer aí, é da natureza, tá tudo certo. Mas não são essas coisas que é o teu maior galardão. Mas por que Deus estava ensinando isso? Porque o pecado faz com que nós desejemos tudo menos Deus. Agora, se Deus der tudo que a gente almeja, deseja, anseia, precisa, aí a gente também quer ele, porque é vantagem, né? Lembra do Jó? Jó, que o diabo chegou para Deus e disse assim, Deus,
o Senhor compra a adoração desses meninos aí, ó. Essa foi a acusação, amados, do diabo a respeito de Deus. Jó não tinha nada a ver com a conversa. O negócio do diabo era acusar Deus de comprar a adoração dos seres humanos, dando saúde, dando dinheiro, dando fama, dando tudo que eles precisavam. Filho, casamento bom e tudo mais. Então, é em vão que ele te serve? Tira tudo dele para você ver se ele não blasfema na tua cara. Não está escrito lá no capítulo de Jó? Deus disse, não é não. O meu servo Jó entendeu a relação. Ele é homem íntegro. Ele se desvia do mal. Ele me teme. Pode tirar. Tira o que você quiser. Foi lá e tirou. Jó, com tudo isso, não blasfemou de Deus. Ah, Senhor, mas o Senhor tirou foi filho e tal. Tira a riqueza. Tira o dinheiro do homem. Tira os bens do homem. Pode tirar. O diabo vai lá, tira. Deus disse a alma não, porque a alma é minha, tá? O que importa para mim é isso aqui. A relação é essa, ó. Independe das coisas da criação. Independe das coisas materiais. Aqui é relacionamento. Então a alma é minha. A vida é minha. Te dou um limite. Aí o diabo vai lá e faz, e a Bíblia diz, com tudo isso, Jó, ele não abriu a boca para blasfemar de Deus. E disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa interessante, nessa época, Jó, ele era contemporâneo de Abraão, né? O livro de Jó está no meio da Bíblia ali, antes de Salmo, mas a história de Jó, ela se passa na época de Abraão, ou seja, se fosse para a gente colocar no texto bíblico, seria ali no capítulo 11 de Gênesis, a história, o momento histórico, tá? Só para a gente entender. Ó. Então ele é contemporâneo de Abraão, vive na mesma época que Abraão, o Jó. Eles não tinham essa compreensão de Satanás, de demônio, essa coisa toda que a gente tem hoje. Não tinham. Então para eles, se acontecer alguma coisa ruim, é porque Deus que foi lá e fez aquele negócio ruim. Tá? Eles ainda tinham uma limitação da compreensão. E mesmo tendo essa ideia equivocada de Deus, mesmo assim ele não é amargurado com Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu isso? Como as crises que a gente tem hoje, né? Por que Deus permite isso? Eu não fiz tudo certo? Eu não estava na tua vontade? Ah, acho que Deus não me ama mais? Ah, eu vou largar a igreja? Ah, eu vou abandonar o evangelho? A gente não tem essas crises, amados, de maturidade? E Jó, tendo a compreensão equivocada de que não foi Deus, mas para ele era Deus, mesmo assim eu recebi de Deus o bem e o mal, está tudo certo. É a relação. Vocês percebem, amados? Como que a gente é muito desviado? Como que a gente é levado para longe da Bíblia, de Deus, e as nossas igrejas é que fazem isso. As nossas pregações, os nossos líderes, a nossa doidura é o que vai nos afastando de Deus. Então, me afastar de Deus, não estou falando mais longe da igreja em si. Eu estou falando de uma igreja que não expressa a natureza de Deus. Percebam? Então, a gente vê aqui que essa graça de Deus, ela mantém, ela faz a manutenção. Porque senão o pecado nos destruiria totalmente, porque o pecado ele nos afeta a partir de Adão de uma maneira completa, né? Então a gente chama de depravação total. É o que os nossos irmãos aí presbiterianos eles vão enfatizar de uma maneira muito aguda, né, Gerson? Né? A depravação total, que é bíblico, tá certo, né? A depravação total. O que é depravação? O que essa doutrina da depravação total ela ensina? Ensina que o homem não tem condição nenhuma de conhecer Deus, de se salvar, enfim, nada. O homem está totalmente perdido. Depravação total. Não tem condição. Só que a doutrina também, o ensinamento teológico, fala da graça preveniente. Ou seja, o que nos possibilita crer então? É uma graça que Deus, de antemão, né, que ela vem antes, preveniente. Essa graça nos possibilita experimentar, experienciar e conhecer Deus de uma forma mais íntima. Olha só, mesmo nessa condição de pecado. Então, mesmo o ser de pecado, porque a gente não peca, a gente é pecado. Tá certo? Eu e você não pecamos, nós somos pecado. É uma natureza que a gente está falando, não é uma prática.
Não é um hábito, não é uma coisa que eu faço aqui, eu faço ali, eu penso ali, eu desejo aqui, eu desejo ali, não. Nós somos, a natureza nossa, ela é depravada, a natureza nossa, ela é pecadora. Ela não está pecando, ela é pecadora. É por isso que na salvação Deus dá outra natureza. Ele não melhora a natureza pecadora. Ele não dá uma guaribada, não dá uma limpada, não, assim, uma ilustrada, um vernizinho, não. Ele dá outra natureza. Ele ressuscita, ele gera de novo. É um novo nascimento, amados, não é? E aí o conflito é justamente esse, porque a gente vive com esses dois aqui brigando, ó, né? O que quer fazer a vontade de Deus e o que não quer. E os dois somos nós. Está dentro da gente. Esse é o grande problema. Esse é o grande conflito. Essa é a grande batalha espiritual. A batalha espiritual, amados, eu não estou desconsiderando, tá? Mas não estou preocupado com o demônio, não. O meu maior inimigo sou eu. Não é o irmão que me persegue, não é o tribulado lá, não é o Satanás, não. Esses todos aí, de alguma maneira, me afligem, mas mais do que eu mesmo, não. Ah, não mesmo. Eu durmo com o inimigo. Estou falando da minha esposa, não, viu? Eu durmo com o inimigo, sou eu mesmo. Eu convivo com ele, amados. Paulo disse isso em Romanos. É ele que é o problema, o grande problema dele é ele mesmo. O grande problema do homem é o homem. Tem uma ilustração que é assim, tinha um cientista, estava lá trabalhando e chegou o filho dele, querendo uma atenção dele, né? E aí, ele falou, rapaz, eu preciso distrair esse menino aqui, senão eu não vou conseguir fazer o meu serviço. Pegou um quebra-cabeça. Eu vou dar para esse menino vai ficar aqui até umas horas tentando montar esse quebra-cabeça. Deu. Aí, pouquíssimos minutos, assim, 5, 7 minutos, o menino montou todo o quebra-cabeça. Ele olhou e falou assim, não é possível. O filho, como você conseguiu montar tão rápido? O filho viu, porque era um quebra-cabeça grande, mas tinha o planeta Terra. Tinha um mundo assim, né? Um mundo, o planeta Terra. Só que era complexo, né? Para você juntar todas aquelas figurinhas lá e encaixar e tal, que tinha o planeta Terra, mas você tinha outras coisas em volta. Ele falou, papai, foi muito fácil, eu vi no verso, tinha a figura de um homem. Então ele montou o homem, consertou o mundo. Então o problema do mundo é o homem. O nosso problema, amados, é a nossa natureza. Jesus veio para salvar o homem de si mesmo, dos seus pecados. É o nosso pecado, amados. Porque o homem disse, é a mulher que é problema. A mulher que o Senhor me deu. Se eu tivesse uma mulher fiel, eu ia ser um homem de Deus, que vocês não têm noção. Se eu tivesse uma mulher que orasse, chegasse junto, eu ia ser o maior homem do mundo. Não. Aí a mulher disse, a serpente, é ela que é o meu problema. Aí Deus disse, estou entendendo, então vocês estão transferindo responsabilidade. Vamos reunir os três aqui, porque os três vão ser responsabilizados. O homem, porque não fez a sua parte, a mulher, porque foi enganada, e tu, Satanás, porque é Satanás mesmo, e tu já está julgado. Mas a gente percebe ó, que o maior problema não era o Satanás. O Satanás, ele apenas propôs. O homem, ele podia falar, não. Eu acredito no que Deus disse. E o que Deus disse? Deus disse que se eu comer, eu morro. Não no que você está falando que se eu comer, eu não vou morrer. E ainda você, que Deus, ele não quer que eu seja igual a ele. Eu acredito, Deus já disse que eu sou. Deus disse, né? Vocês são imagem e semelhança. Então eu não preciso comer para ser. Não preciso fazer para ser. Eu sou. É a mesma coisa, mas o que a gente faz na relação, por exemplo, a gente pensa que para gerar milagre, a gente precisa ter a fé. A fé gera o milagre e quando o milagre for gerado, eu abençoo as pessoas. Ah, Senhor, se eu tivesse mais, eu abençoava mais. Se isso acontecesse, eu tinha mais prosperidade. Então, olha a lógica nossa. As obras precisam ser feitas, a fé é suficiente para gerar essas obras, para gerar o milagre e eu ser abençoado. Está tudo errado. Eu fui abençoado. Gero as obras como expressão de fé. E o milagre está envolvendo tudo isso. Quando Deus disse, os abençoei.
Vá, multiplique e frutifique. Já abençoei. E os abençoou e disse: multiplicai e frutificai. Já abençoou. Então, se o Satanás falar assim, ó, vocês, para ser igual a Deus, tem que comer o fruto. Para você ser abençoado com essa bênção da divindade, precisa comer o fruto. Qual seria a resposta? Não, eu já fui abençoado. Meu papel agora só é frutificar e multiplicar. Já fui abençoado. Então, eu não preciso nem de fé, porque já fui abençoado. A fé, a verdade, é só para gerir essa bênção, para que ela não seja um motivo, na verdade, da minha desgraça. Porque nem a bênção a gente sabe gerir, amados. Vocês sabem por que uma pessoa morre asfixiada? Não é porque teve falta de ar. Preste atenção. Uma pessoa não morre asfixiada porque lhe faltou ar. É porque ela não conseguiu colocar o ar para fora. Eu morri com falta de ar. Não. O processo é esse. Morreu asfixiada porque o ar ficou lá dentro. O gás carbônico não foi expelido. Ficou com ar preso. Muita bênção, né, mas muito oxigênio de Jeová. Ela morre não é por falta de ar, amados, é por não colocar para fora. Paulo disse, mais bem-aventurança é dar do que receber, amados. Né? Então, assim, o relacionamento com Deus, ele vai nos ensinando que a graça de Deus, e eu quero encerrar essa aula com o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 10, encerrar aqui essa aula com esse texto aqui. Porque Paulo aqui, ele vai vai arrematando o que eu estou tentando passar para vocês. Paulo arremata nesse versículo. Falando, André, por que você não leu só esse versículo aqui e a gente acabou a aula? Porque eu precisei valorizar aqui a minha aula, né? Então eu precisei falar tudo isso. Diz assim, ó, 1 aos Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, preste atenção, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Aqui está ponto e vírgula. A sua graça para comigo não foi vã. Ponto e vírgula. Olha, preste atenção, amados. Vamos pensar aqui comigo, devagarzinho, não leia todo o texto não. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Então, se eu leio só até aqui, nesse ponto e vírgula, eu posso concluir. A graça de Deus me fez ser o que eu sou. Só que se eu leio outro ponto e vírgula, mas a graça de Deus para comigo não foi em vão. Então, vamos lá. Trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo está dizendo em relação aos apóstolos. Mais do que Pedro, mais do que Filipe, mais do que Bartolomeu, mais do que todos os apóstolos. Eu trabalhei muito mais. A graça de Deus para comigo não foi em vão. Se eu ler até aqui só, eu também posso concluir. Então, Deus investiu na minha vida porque sabia o fruto que eu ia dar, né? Sabia quem eu ia ser. Então ele investiu em mim porque sabia do que eu ia corresponder. Não tem às vezes umas conversas assim? Deus investiu na tua vida porque sabia, meu irmão, que você ia produzir no reino de Deus. Ó, eu trabalhei mais do que os outros, né? É a síndrome de Elias que eu chamo, né? Só sobrou eu. Só eu sou fiel, só eu não me curvei. Deus disse, não, meu filho, tem 7.000 atrás de você com a senha, melhores do que você, fiéis também. Então não vem com essa conversa de mérito não, de que você é a última Coca-Cola gelada no deserto, a última bolachinha no fundo do pacote, não vem com essa conversa não. Tem mérito não, mas olha isso, o Senhor investiu na minha vida, porque olha o que eu produzi no teu reino. Não, se eu ler até aqui, tudo bem, a conclusão é essa, trabalhei mais do que todos eles. Mas olha como ele arremata aqui, ó. Todavia, vírgula, não eu, vírgula, mas a graça de Deus que está comigo. É como Paulo falasse assim, ó. Eu faço o que faço porque a graça de Deus está em mim. E a graça de Deus está em mim, é por isso que eu faço o que faço. Todavia, não eu, mas é a graça de Deus que me faz fazer. Entendeu? Então é isso, amados. É a graça de Deus que é responsável por tudo na nossa vida. Apesar dos nossos pecados. André, então não importa o que eu faço? Não importa o que eu faço e que vai determinar a graça de Deus na minha vida. Agora, o que eu faço e que não revela a natureza de Deus, denuncia a minha relação com Ele. Esse é o ponto. Esse é o ponto, amados. Isso aqui que é o X da questão. Então, vai revelar a minha natureza o que eu faço. Se eu revelo a natureza de Deus ou não. A questão aqui é de revelação.
da natureza de Deus em nossas vidas, não dos desejos, anseios, expectativas que estão no nosso coração a respeito de Deus, e sim do nosso relacionamento. Então o pecado desconfigura tudo isso. A religião com um rótulo, presta atenção, com um rótulo da divindade, vai nos envolver em outra ideia. O Evangelho nos liberta desse entendimento religioso, que nós vamos construir até tocar Deus. Vamos chegar lá onde Deus está, construir a nossa torrezinha, até cutucar Deus lá. Senhor, estou aqui, viu? Cheguei até aqui. Deus disse, opa, nem deixou lá no caso, né? Senão, se eu deixar o homem fazer isso aqui, aí que vai estar irremediável, aí vai se tornar um Satanás. Aí não tem salvação para Satanás. Então nem vou deixar confundir a língua desses homens todos aí e deixa eles aí ir para cada um para seu lado, porque aí eu vou resgatando, né? Resgato aqui, porque se eu deixar eles fazer essa torre aí, pensando em tocar aqui, se eles tocar aqui, que não toca, né? Mas na mente do homem ele podia ter condição de chegar até Deus. Eles entendiam isso na época, né? Mas enfim, participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus